Eu trabalhava no Rio de Janeiro desde 1972. Eu fui ordenado em 71. Em 72 eu fui transferido pelos superiores redentoristas para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com o cardeal Dom Eugênio Salles, que era o arcebispo do Rio. Trabalhava na coordenação de pastoral da arquidiocese e, portanto, durante até o ano 2000, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro com o cardeal. Nesse meio tempo, foi eleito o Papa João Paulo II. Ele realizou as 2 primeiras viagens do seu pontificado, a México e depois a Polônia, e a 3ª viagem ia acontecer em julho de 80, no Rio de Janeiro. Para isso, o Vaticano solicitou ao núncio apostólico da época, Dom Carmine Rocco, um sacerdote brasileiro que pudesse trabalhar nos preparativos desta viagem. Como Dom Rocco me conhecia muito bem do Rio, sabia que eu falava um pouco italiano, um pouco outras línguas, e Dom Rocco apresentou o meu nome como pessoa de confiança do cardeal Salles. Então eu fui convocado para o Vaticano, onde cheguei em janeiro, final de janeiro de 1980, para trabalhar na Secretaria de Estado, preparando a viagem do santo ao Brasil. E assim pude ter contato com ele praticamente desde que eu cheguei, um contato pessoal, porque eu era encarregado, por um lado, de prepará-lo na língua portuguesa e, por outro lado, eu estava encarregado também de coordenar toda a preparação dos discursos do Papa em português durante a viagem ao Brasil. E assim comecei o contato com ele. Posso dizer que os primeiros momentos foram de muita vergonha e muita confusão. Eu era um padre jovem, nunca tinha imaginado trabalhar no Vaticano e muito menos de conviver a intimidade de um Papa. Então eu comecei o meu trabalho com serenidade, mas o Papa sempre foi muito acolhedor, sempre foi brincalhão. Na primeira vez que eu fui almoçar com ele, eu estava com o cardeal secretário de Estado, na época, cardeal Casaroli, e o Papa, quando o cardeal me apresentou, Santo Padre, este é o padre que veio do Rio de Janeiro preparar a nossa viagem para o Brasil. O Papa colocou a mão no meu braço, deu uma batidinha e disse: vamos almoçar, você tem que ficar forte porque eu vou fazer você trabalhar muito. E ele me conduziu para a mesa do almoço, o próprio Papa. Então, esta simplicidade do Papa, que foi característica dos anos todos, porque quando terminou a viagem ao Brasil e terminaram os trabalhos que eu devia fazer, de publicação dos discursos, de cartas de agradecimento às pessoas, etc., o Papa quis que eu permanecesse no Vaticano e não me devolveu para o Rio de Janeiro. Então eu acabei ficando com ele até a sua morte, trabalhando inicialmente na congregação, na Secretaria de Estado e depois na congregação para o clero. E fiquei na congregação do clero nos últimos 10 anos como capo officio, ou seja, chefe do departamento do setor da vida e disciplina dos padres. Por conta desse trabalho, eu tinha um contato frequente com o Papa, pessoalmente, porque era ele que nós que tratávamos das dispensas dos sacerdotes do mundo inteiro e outros assuntos que o Papa acompanhava pessoalmente. Então, fiquei até a morte do Papa. O Papa Bento, fiquei ainda 2 anos com ele como Papa. Eu o conhecia pelo trabalho anterior que eu tinha tido também com o cardeal Ratzinger. E foi Bento, afinal de contas, que me nomeou bispo, me devolvendo ao Brasil.
Foi muito simples. A gente usava pequenas fichas de gramática, de verbos, e durante ele celebrava 3 vezes por semana em português, na missa privada. Nós chamávamos religiosas freiras que estavam em Roma naquele momento, brasileiras. Então sempre havia um grupinho de freiras brasileiras que cantavam em português. Nós fazíamos a missa em português. E após a Santa Missa, depois do Papa se despedir das irmãzinhas, nós íamos para o refeitório. E durante o café da manhã a gente trabalhava um pouco a gramática e o vocabulário português. Há um detalhe desses encontros que é muito interessante. O Papa um dia me disse que achava que os bispos brasileiros não queriam que ele falasse português. Isso porque estava acontecendo a visita ad limina dos bispos do Brasil naquele ano, 1980. Aquela visita que os bispos fazem a cada 5 anos a Roma para o encontro com o Papa e os dicastérios da Cúria Romana. E o Papa me disse que achava que os bispos não queriam que ele falasse português. E eu disse, mas por que, Santo Padre? E o Papa, sorrindo, me disse, há bispo que fala italiano, há bispo que fala francês, há bispo até que fala polonês. Eles só não falam português comigo. Eu tive que telefonar para o reitor do Pontifício Colégio Brasileiro em Roma e dizer, padre, avise aos bispos, quando eles forem à audiência com o Papa, que falem o português. E falem o português devagar. Se o Papa não entender, ele pergunta, mas ele quer que os bispos falem português. E uma outra coisa aconteceu também, um dia, nesse encontro, 3 vezes por semana, eu usei uma palavra em português, que eu não me lembro mais qual foi. Eu usei uma palavra, por exemplo, excepcional, e o Papa não entendeu. Ele me perguntou o que quer dizer. Então eu traduzi em italiano, eu vi que ele ficou pensando assim, falando consigo mesmo, e fomos adiante. No dia seguinte, quer dizer, 2 dias depois, nós voltamos, depois da missa, no café, e o Papa faz uma frase em português, onde ele usa a palavra que ele tinha aprendido. E eu imediatamente, assim, no momento, eu não percebi. Quando o Papa falou a frase, usando a palavra, ele parou e ficou olhando para mim, esperando a minha resposta. E só então que eu me dei conta que o Papa estava querendo mostrar que ele tinha aprendido realmente aquela palavra e o seu significado. Eu ri e elogiei o Papa e ele também deu um sorriso e continuamos adiante no trabalho, né? Veja, no final da primeira viagem, que foi a que eu acompanhei o Santo Padre, as outras não fui eu que acompanhei, o final da primeira viagem, ele nos convidou, o cardeal Moreira Neves, brasileiro, que trabalhava em Roma, estava vivo, e eu, para um almoço em Castel Gandolfo. O Papa estava descansando depois da viagem em Castel Gandolfo, e ele nos recebeu para um almoço. E neste almoço, o Papa comentou, muito feliz, a experiência que ele tinha tido no Brasil, a primeira experiência. E ele notava a extensão territorial do país, um continente, e isso impressionava o Santo Padre. Ele manifestava também o seu interesse pela religiosidade popular. Ele percebia muito esse sentimento profundo, católico. E para nós todos foi uma surpresa, eu digo para mim também. Foi uma surpresa que durante esses 15 dias de viagem do Papa, em 80, o povo brasileiro manifestou um ardor, uma fé, um entusiasmo que impressionava. Depois do 2º dia de viagem, nós estávamos no avião presidencial que o presidente Figueiredo tinha emprestado. E saindo de uma cidade para outra, indo para o sul, o secretário do Papa me chama, que o Papa queria falar comigo.
e eu entrei na cabine presidencial, onde estava o Papa, e o Papa me fez sentar ao lado dele e me pergunta: Padre, o senhor conhece essa música que eles estão cantando, a Bênção João de Deus, que se ouvia por toda parte? E eu disse: sim, Santo Padre. Ele disse: põe a letra, escreva a letra para mim. Eu pedi então uma tabuleta com papel a um dos pilotos e transcrevi a canção inteira, a Bênção João de Deus, esse povo que te ama, tal. Tu vens em missão de paz, abençoa. O Papa ficou com esse bilhetinho e eu vi que nos dias seguintes ele cantava com o povo, usando a letra da música. E aquilo marcou o Santo Padre mesmo muitos anos depois. Quando havia alguma coisa relativa ao Brasil, a gente via que o Papa voltava a esta música do A Bênção João de Deus. Eu tive 2 exemplos de igreja, de homem de igreja. O primeiro exemplo foi Dom Eugênio de Araújo Salles, que foi um pai espiritual para mim. Trabalhei com ele 8 anos e eu via nele o homem de igreja. Eu via este espírito de fé, esse amor e essa dedicação incondicional e total à Igreja de Deus. Aprendi com Dom Eugênio esta lição. Com o Papa João Paulo II, eu tenho algumas impressões profundas. A primeira era a relação dele com a Eucaristia. Ele era um homem eucarístico, plenamente eucarístico. Ele costumava trabalhar muitas vezes no genuflexório da sua capela privada diante do Santíssimo Sacramento. Horas e horas, trabalhando, escrevendo e preparando diante da Eucaristia. Na viagem ao Brasil de 80, eu tenho 2 episódios do Papa com a Eucaristia que me marcaram. O primeiro foi em Salvador, onde, na época, a residência do cardeal arcebispo era uma velha mansão, e o cardeal tinha preparado um salão como capela, fechado por uma cortina. No início, o Papa entrava e passava e não percebeu. Quando o Papa percebeu que atrás da cortina havia a lâmpada do Santíssimo e que, portanto, estava ali o Santíssimo Sacramento, não havia um momento que ele passando, entrando ou saindo da casa, nos 2 dias que ele ficou em Salvador, que ele não entrasse, se ajoelhasse diante da Eucaristia para um momento de adoração. Não importava o programa e quantas pessoas estivessem ao redor. Um outro momento foi no Corcovado do Rio de Janeiro. No pedestal do Corcovado há uma capela e é conservado o Santíssimo Sacramento. Há missas aos domingos ali, se eu não me engano. E no dia da visita ao Corcovado, o Papa ia pronunciar uma mensagem ao Brasil, do alto do Corcovado, na sacada do Cristo, e em uma rede nacional. Não havia internet na época, eram redes de satélite que custavam muito caro. E havia marcada a hora, meio-dia. O Papa começava, porque depois todas as buzinas do Rio de Janeiro iriam tocar em homenagem a ele. Era um espetáculo que tinha sido muito preparado pelo cardeal Salles. O Papa chegou no Corcovado e quando ele está passando para ir ao balcão, ele percebe na escuridão, porque havia uma porta de grade nessa capela fechada, ele percebe a lâmpada do Santíssimo acesa. O Papa me chama e pergunta: Padre, tem o Santíssimo? Eu digo: sim, Santo Padre, o Santíssimo é conservado sempre aqui. O Papa deixa a comitiva, se aproxima da grade, se ajoelha no chão, porque não estava previsto nada, não havia genuflexório, havia o asfalto quente do Rio de Janeiro. Ele se ajoelha no chão, agarrado à grade da capela, e faz sua adoração ao Santíssimo. Cardeal Salles, preocupado com o horário, ele olhava para mim e indicava o relógio. E eu dizia: Eminência, vá o senhor, eu não vou atrapalhar a oração do Papa. E ele ficou lá um bom tempo, não se incomodando com a programação.
Isso é um ponto importante desse homem. Eu assisti, concelebrei com ele tantas vezes a missa particular na capela, as freirinhas polonesas, os 2 secretários e eu. Ver este homem celebrar a sua missa e viver a sua missa é algo que a gente não esquece nunca mais. Um segundo lugar, uma segunda coisa que me impressionou foi Maria Santíssima, o amor a Maria Santíssima. Ele foi um filho de Maria, ele viveu a sua consagração total a Nossa Senhora no espírito de São Luís Maria de Grignon de Montfort, e era visível, era palpável o amor terno que, como filho, ele dedicava à Mãe de Deus. E o terceiro ponto do Papa João Paulo II, que me marcou muito, foi como ele viveu o seu episcopado como pontífice, como sucessor de São Pedro. Uma doação total à Igreja, não negando até o fim, e eu o acompanhei até a morte. Nos últimos anos, o decaimento da sua saúde física, os seus momentos de incapacidade, mesmo durante reuniões importantes, e ele sempre fez questão de estar presente, de participar ativamente. Já no finalzinho, quando ele, com o rosto meio paralisado, já não conseguia falar, ele fazia questão de participar e dava ao secretário, que hoje é o ex-cardeal de Cracóvia, já é emérito também, Dom Stanislau de Schwytz, dava ao secretário as informações. E era o secretário que fazia as perguntas e dirigia as conversas, mas o Papa presente, ativo e participando ativamente, embora não mais falasse. Isso me impressionou, essa dedicação da sua pessoa até o fim à Igreja de Cristo. E para mim foi um momento intenso da minha vida de igreja. O cardeal Sales, Dom Eugênio Sales, tinha um costume que sempre me impressionou. Ele ia muitas vezes a Roma, ele tinha muitos cargos no Vaticano, e sempre que ele ia a ser recebido em audiência privada com o Papa, ele se confessava no dia anterior. Ele chamava o padre para se confessar, porque ele dizia: eu vou estar com o vigário de Cristo, eu vou estar com o representante de Cristo na terra, quero estar em estado de graça. Isso sempre me impressionou em Dom Eugênio. E convivendo com São João Paulo II, claro, nem todas as vezes que eu podia ir a ele, ou que tinha que ir a ele, dava para confessar, porque era rotina de estar com ele. Mas eu sentia sempre renovada em mim a fé no vigário de Cristo, na pessoa do Papa, na missão do Papa, porque João Paulo II encarnava esta missão. No dia do atentado eu não estava na praça, fui informado, eu estava numa academia, estava fazendo ginástica, quando houve o atentado, e fui imediatamente informado por um dos diretores da academia, e fui direto já para o Vaticano, evidentemente, como todo mundo. O Papa viveu esse momento com uma grande serenidade e um grande espírito de devoção. E quando, na primeira internação, quiseram tirar o escapulário que ele carregava no peito, ele disse: este não. Então tiveram que involucrar todo o escapulário do Papa antissepticamente por conta Mas ele fez questão. Aliás, uma das primeiras fotografias dele no leito do hospital, dá para ver o marronzinho aqui do escapulário saindo da bata de doente. Eu estava no pátio de São Damaso quando o Papa saiu a primeira vez do hospital e voltou para casa. Nós estávamos ali para recebê-lo, ele muito emagrecido, muito abatido. Quando depois vieram as infecções e a segunda internação, também eu estava, quando ele, no pátio de São Damaso,
pegou o carro para ser levado de novo para o hospital. Então, nós acompanhamos com muita trepidação todo este drama, que para nós foi um drama. Eu me lembro ainda como se fosse hoje a cadeira do Papa vazia, com um quadro de Nossa Senhora colocado em cima e um ramo de flores na Praça de São Pedro vazia, depois do atentado. É uma figura que marca. Lembro-me como no domingo seguinte, ele do hospital, com a voz muito fraca, ele ainda rezou o Ângelus, deu a bênção e disse que perdoava o agressor. No domingo seguinte ao atentado. Então, nós vivemos aquele período e a gente via o Papa atribuindo ao acontecimento uma dimensão espiritual muito grande. Foi nesta ocasião que ele quis ler o terceiro segredo de Fátima, que ele pediu o segredo para ler. Foi nessa ocasião que ele atribuiu a sua vida à intercessão de Nossa Senhora. Uma mão disparou, outra mão desviou, por uma questão de milímetros, dizem os médicos. A bala não perfurou a artéria e o Papa teria morrido. A bala passou alguns milímetros distante da artéria. Isso foi o próprio atentador dizia que não sabia o que tinha acontecido, porque ele era um assassino profissional, ele nunca tinha perdido um tiro. Ele perdeu naquele dia, porque a mão de Nossa Senhora era maior. O Papa João Paulo II participou como cardeal jovem das sessões do Vaticano II. Alguns documentos têm a sua contribuição efetiva e ele sempre foi um homem do Concílio Ecumênico Vaticano II entendido na sua autenticidade. Não um espírito genérico, deformador do concílio, que muitas vezes predominou. O Papa queria, como o Papa Bento, falando da continuidade do Concílio Vaticano II com os anteriores concílios e a teologia e a tradição da Igreja, o Papa João Paulo II foi um Papa conciliar. Eu creio que nós podemos dizer, em primeiro lugar, que ele foi o autor de documentos do magistério que têm um valor extraordinário até o dia de hoje. O seu ensino moral, o seu cuidado com a família constituída pelo marido, pela mulher e aberta à geração dos filhos, o seu cuidado com esta família que corresponde aos desígnios de Deus, o seu cuidado com os sacerdotes. Lembrem-se que ao longo do seu pontificado, com exceção do ano do atentado, ele, à Quinta-feira Santa, sempre dirigia uma carta aos padres do mundo inteiro. Nós temos aí uma síntese extraordinária da teologia católica sobre o sacerdócio ministerial. O Papa tem uma posição e teve uma posição extraordinária, também com a juventude. Como a gente pode esquecer as Jornadas Mundiais da Juventude? Né? Essa multidão de jovens que via no Papa João Paulo II um estímulo à santidade. Fico contente porque vi agora no último encontro do jubileu com o Papa Leão que os jovens estão reagindo assim também com o nosso Papa atual. Isso é motivo de muita esperança.